com esse comportamento lamentável, patético, ridículo e inaceitável. Cara, acho que eu tô vivendo inexplicável, não tenho o que falar, não sei o que falar. Não quero falar muito sobre o PSG não, quero comemorar, campeão, é isso aí. O clima explodiu em Nova Jersey. Não foi só goleada, teve dedo na cara e empurrão e até técnico entrando na briga. Luiz Henrique e Donnarumma perderam o controle e Mauro César não perdoou. Foi merecido. A final da Copa do Mundo de Clubes terminou com o Chelsea vencendo o PSG por 3-0. Mas o que aconteceu depois do apito final chocou o mundo do futebol. Uma confusão generalizada tomou conta do gramado no MetLife Stadium. Tudo começou entre Andrei Santos e Nuno Mendes, mas o que era um empurra-empurra se transformou num barraco internacional, com João Pedro, Luiz Henrique e Donnarumma trocando farpas, provocações e até empurrões. João Pedro, que marcou o terceiro gol e já vinha provocando durante o jogo, foi direto encarar os rivais. A situação fugiu do controle quando o goleiro Donnarumma partiu para cima, seguido por Luiz Henrique, o técnico do PSG, que também se envolveu fisicamente na confusão. No meio do caos, Mauro César soltou o verbo em rede nacional, apontando que a postura do PSG foi de time descontrolado que não soube perder. A atitude do Luiz Henrique ela é condenável, ele coloca em xeque tudo de bom que ele fez nos últimos tempos no futebol, com esse comportamento lamentável, patético, ridículo e inaceitável. Eu espero que ele se retrate daqui a pouco na coletiva com a cabeça mais fria, né? E tem que saber perder, né? Porque perdeu bem perdido. O que me incomoda, honestamente, assim, por respeito à profissão, tá? A profissão que a gente gosta e ama, é desinformação. O que me incomoda muito, por exemplo, pode ser jogador, jornalista, que for, assim, é tratar o jornalismo esportivo como mero entretenimento e fala-se qualquer bobagem em busca de audiência barata, sem compromisso. Falar que o Chelsea era o pior europeu, quem disse isso, disse uma sandice. Falar que era o pior da história é um absurdo maior ainda. Até porque, como o Vampeta estava lembrando, o Chelsea tem uma história. Ele não é um dos maiores, historicamente, times da Inglaterra, mas ele tem uma história. Foi campeão inglês já nos anos 50, tem todos os títulos agora. Já foi campeão da Conference, já foi campeão da Liga Europa 2 vezes, da Champions League 2 vezes, ganhou a antiga Recopa, que era a Copa dos Vencedores de Copa, agora tem o título mundial, nesse novo modelo criado pela FIFA, já foi campeão inglês, campeão da Copa da Inglaterra, ganhou todos os títulos que ele poderia. Só não ganhou Libertadores, por exemplo, que joga. Então esse time tem uma trajetória, é um clube que tem muito mais história do que o PSG, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele salta de patamar quando é comprado por um milionário russo, como o PSG salta de patamar quando é comprado por um Estado, no caso do Catar. E no jogo de hoje, o Enzo Maresca foi muito, muito feliz, montou uma equipe preparada para dar o bote em cima do seu adversário, usando muito ali o lado esquerdo vulnerável do time do Luiz Henrique, que não conseguiu corrigir os defeitos apresentados ali. Ele colocou o Malo Gusto pela direita como lateral, manteve, né? E o Reece James pelo lado, um pouco mais à frente da linha de meias, com o Caicedo e com o Enzo Fernandes, formando o trio de meio-campistas, e reforçou ali não só para suportar os ataques ali do Nuno Mendes e do Kvaratskhelia, como também deu liberdade para o Gusto avançar como uma jogada do segundo gol, porque o Reece James faz ali a proteção do setor, ele que joga como lateral também. Então acho que ele foi bem estratégico ali, montando aquele lado direito, foi por ali que as coisas aconteceram, com o Palmer numa jornada brilhante, ele que teve altos e baixos na competição, mas que jogou muito bem hoje, 2 gols e uma assistência. João Pedro, quando teve a oportunidade, finalizou com precisão. E o jogo do segundo tempo só confirmou aquilo que vimos na primeira metade. Se jogarem 10 vezes, eu acho que o PSG vai vencer mais do que vai perder. Se jogarem 10 partidas, fosse um play-off, como aqui nos Estados Unidos tem na NBA e outras modalidades, vários jogos e tal. Mas no jogo único, bem preparado para esse jogo, para esse adversário, o Chelsea venceu bem. É um time de ótimos jogadores, um time muito jovem, um elenco de média de idade baixíssima, 24 anos aproximadamente, e que hoje foi bem preparado para esse jogo. Encontrou um caminho mais fácil para chegar à final, mas quem vence o PSG numa final dessa maneira não pode ser contestado, independentemente do roteiro dessa conquista, né? Do caminho dos adversários que enfrentou. Uma grande vitória, merecidíssima, e assim, acho que ensina muito, muito também. Quem fala de futebol e ganha dinheiro para falar de futebol pode até errar num palpite, numa avaliação, num comentário, óbvio, todos nós erramos. Mas, gente, não dá para falar qualquer bobagem, né? Pelo amor de Deus. Aí tá rolando print agora aí, o pior das ligas é besteira.
Como é que fala bobagem? Com base em quê? Como é uma outra absurdo quando eu falo, o Chelsea não jogou bem, não jogou com empenho na fase inicial. Com base em quê? No machismo? Os números não mostram isso. O time levou a sério a competição toda. Nos 16 últimos jogos, gente, 16, o Chelsea só perdeu 2, o Newcastle e pro Flamengo. Ele ganhou 14. Ganhou do Liverpool, ganhou do Manchester United, ganhou do Everton, ganhou do Fulham, ganhou do Nottingham Forest, que foi um dos melhores times do campeonato, goleou o Real Betis na final da Conference League e hoje goleou o PSG na final do Mundial de Clubes. Esse time é ruim? Se esse é o pior da história, então o Chelsea é o maior clube do mundo, né? O Real Madrid, né? Em conquistas e tudo. Que se esse é o pior, imagina o melhor. Uma grande tolice, uma bobagem. Acho que quem disse isso, quem propagou isso, deveria agora parar, pensar um pouquinho, né? E levar um pouco mais a sério o próprio trabalho. O trabalho do Chelsea é um trabalho de renovação, de contratação de jogadores jovens, né? Então acho que faz parte. Um amadurecimento que vai acontecendo pouco a pouco. O segundo semestre dele, segunda metade da temporada, melhor dizendo, foi muito boa. Foi ótimo, né? O time arrancou, vaga na Champions, foi quarto colocado na Premier League. Então, acho que é um crescimento natural, contrato no atacado. Alguns jogadores já foram até vendidos, né? O caso do Ângelo, que já foi lá para o futebol do Oriente Médio. Compraram por 15, se não me engano, do Santos, venderam por 23, 24 milhões. Um modelo arrojado um pouco diferente, né? De contratar só jogadores muito novos e em grande quantidade. Mas desses muitos jogadores, é claro que alguns são ótimos, outros são muito bons. E quando eles começam a se juntar e formar uma boa equipe, com um bom treinador, tendência a ter bons resultados. Acho que é uma coisa meio que natural. Só que não é um time de jogadores maduros, é um time com jogadores muito jovens, todos eles praticamente. Como falei, a média de idade é de 24 anos. Então isso, evidentemente, pesa também no contexto da formação da equipe. Sobre o que a mídia falou, evidentemente não atingiu os jogadores. Foi parte da mídia brasileira. E é claro que tem um pouco disso aí que você falou. Lógico que tem. Lógico que tem. Quando alguém chega e fala do nada, não, na fase de grupos não se empenhou. Mas como assim? Bateu pra cacete. Fez falta com 30 segundos, 8 segundos, porrada cantando. O técnico estava meio incomodado na coletiva quando foi questionado pela derrota e estavam jogando de sacanagem. Como o Botafogo ganhou do PSG, não jogou sério. Pois é, não jogou sério e meteu 4 no Atlético de Madrid. Tava de sacanagem o PSG. Quer dizer, desmerecer a vitória do Flamengo, do PSG. Claro que o Flamengo não ganhou nada, não significa título nenhum. Mas é muita cara de pau, a palavra é essa, né? Esse tipo de narrativa que é baseado em mero achismo. Os números sustentam isso? Pega os números e vê. Assistiu o jogo? Eu vejo dessa maneira. Claro que tem um pouco disso aí. Um pouco de barrismo, clubismo, sei lá o que tem. Até agenda positiva já inventaram aí. Então, vamos lá. Segundo ele, o Chelsea não só foi superior dentro de campo, como também fora dele. E a pergunta que não quer calar: João Pedro passou dos limites ou apenas respondeu à altura? E Luiz Henrique deveria ser punido por entrar no meio da briga? Comenta aí, quem você acha que passou do ponto? O PSG se perdeu ou o Chelsea provocou demais? Deixa o like, se inscreve no Pelada de Luxo e ativa o sininho porque aqui a treta vira conteúdo de qualidade.